Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu falo aqui em nome do nosso grupo, Health Expert. Esse evento é um evento que já acontece há alguns anos. O nome do evento, né, o Lung Expert. Ele é apoiado pelo Instituto Health Expert, pelo Grupo GEL, que é o Grupo de Estudos em Oncologia, e a função do Instituto é promover o conhecimento, né? Então, a gente tem uma série de parcerias e a cada ano essas parcerias aumentam, com o grande objetivo de produzir conteúdo científico, sejam através de webinars, de aulas, de podcasts. A gente tem uma plataforma bem ampla disponível, não só em oncologia torácica, mas em outras áreas, como urologia, melanoma, cirurgia do aparelho digestivo, né, tudo relacionado muito à oncologia. E a ideia do grupo é que tenha cada vez mais eventos sem grandes bandeiras, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possível, tanto nas aulas, nas discussões, quanto na plateia. São todos sempre muito bem-vindos, né? Eu convido a conhecer depois a página do Instituto. E o Lung Expert foi um congresso feito há alguns anos, onde a gente começou, inclusive, com eventos com cirurgias ao vivo, sempre mais de um dia de evento, né? Mesclando uma parte online com a parte presencial e a parte cirúrgica. Já desde o início foi assim, adaptamos como todos para a questão online, né? E dessa vez a ideia é que esse evento seja baseado sempre em discussões, né? Não é uma premissa do grupo, que a gente participa de muitos eventos, né? Excelentes eventos, inclusive, e muitas vezes as aulas não deixam tempo para que a gente faça as discussões no final. Então, a gente tenta organizar de uma forma que as discussões é que sejam privilegiadas, né? As aulas vão dar um embasamento teórico para que a gente possa discutir. E aí vem a opinião de todo mundo. É lógico que todos que estão aqui são de excelência, então seguem vários guidelines, mas a gente precisa saber como é na estratégia do dia a dia, quais são as armas que todos têm à mão, quando tem tudo, quando tem só uma parte, como que a gente age, como que a gente faz, naqueles casos que podem fugir um pouco, né, dos guidelines, como a gente se vira. Então, essa é a ideia, e pegar opiniões de diferentes pessoas, de diferentes serviços, né, mas todas pessoas que pensam num ponto em comum, que é o tratamento adequado do nosso paciente com câncer de pulmão, né? Nós temos vários apoiadores, o patrocínio da indústria, no caso a AstraZeneca, a Bristol, a MSD, a Pfizer, que patrocinam todos os nossos eventos. Para esse evento nós tivemos um grande apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica na divulgação do evento, inclusive possibilitando o selo da sociedade para a gente participar do evento. Isso é de extrema importância, né? Inclusive está lá na página nova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, pode entrar por lá, inclusive, então é uma bela parceria, a forma de atingir o máximo de pessoas possíveis para preencher a alma do Instituto Health Expert, que é a educação para o máximo possível de pessoas e uma educação de qualidade, né? Bom, o evento está dividido, então, em 3 dias. Hoje, vamos começar com uma mesa, né, de abertura de uma abordagem bigestinal. Amanhã, a partir das 19 horas, temos 2 mesas, assim como na quinta-feira também, onde entram parte mais de oncologia clínica, mesclado com cirurgia. Tem sempre essa parceria, né? Tem muito da oncologia clínica que o cirurgião torácico precisa aprender, conviver e detalhar, assim como tem muito da cirurgia que o oncologista clínico quer cada vez estar mais próximo, porque é importante para todo o grupo de discussão multidisciplinar. A gente sabe como o nosso evento cresce, não é à toa que nesse evento nós teremos cirurgiões, oncologistas, patologistas, radiologistas, radioterapeuta e aí por diante, né? Não só na plateia, mas nas apresentações que se fazem por aqui, ok? Bom, a gente planejou a primeira aula para começar às 20 horas, vai ser uma aula de 1 hora de duração. A gente quer
seguir sempre um horário, né? Se tem uma coisa que a gente aprendeu nos eventos online, é que o horário faz toda a diferença. De uma vez que a pessoa está no conforto normalmente da sua casa, ou até alguns do próprio escritório, ok? Mas se a gente segue o horário direitinho, a pessoa pode se programar e sabe o que ela está indo procurar. Se a gente atrasa para começar, quem chegou na hora já desandou o evento. E se a gente demora para terminar, a gente não está cumprindo aquilo que prometeu. Então, a estratégia, não só dessa mesa, mas de todas as outras, vai ser sempre começar no horário certinho e levar o evento até o horário programado, que no caso de hoje está programado para terminar às 21 horas. Tá certo? Bom, para a gente começar aqui, embora a primeira abertura, a primeira palestra, né, no caso, ou discussão, seja às 8 horas, eu queria aproveitar esse tempo aqui, porque nós temos nessa primeira mesa, foram convidados 3 colegas de grande representatividade dentro da cirurgia torácica, que eu tenho um prazer muito grande de ter feito o convite e esse convite ter sido aceito de imediato. Então, isso é muito bom, porque a gente se sente querido por essas pessoas, tanto quanto eu tenho esse privilégio de conviver com elas, seja pessoalmente, seja conviver à distância, mas com muita frequência. E eu vou pedir, então, ao pessoal da organização para já abrir a tela para os convidados dessa primeira mesa. E eu queria começar apresentando aqui por uma questão de não só de cavalheirismo, mas também eu diria, de hierarquia, né? Que a gente tem aqui a grande amiga e cirurgiã torácica, que está dando o prazer de falar com a gente aqui, inclusive no Congresso Mundial agora vai ter que falar também, mas tem um tempo para a gente aqui. Paulo, obrigado pela ajuda. Mas a doutora Paulo Gaudi, que agora teve uma pequena mudança, continua no hemisfério norte, mas desceu um pouquinho, e que agora está nos Estados Unidos. Paula é uma cirurgiã torácica associada da divisão de cirurgia torácica e cardíaca do Brigham and Women's Hospital of Harvard University. Esse é muito chique. Acho que eu quero falar de novo. Parabéns, Paulinha. Obrigado por estar aqui com a gente e parabéns por mais essa conquista, que eu sei o quanto você lutou para estar lá e é um orgulho para a gente. Obrigado por estar aqui, viu, Paulinha? Beleza. Outro colega que eu queria apresentar e que todos os torácicos que estão aqui já conhecem e é capaz de ele já ter visitado todos os serviços aqui, porque esse cara roda onde tiver ciência acontecendo, ele está lá. Doutor Ricardo Oliveira, cirurgião torácico do Hospital Santa Isabel e do Grupo Cirtórax. Ricardinho, obrigado por ter aqui com a gente. Beleza. E, obrigado, por último, valeu. Por último, eu deixei apresentar quem está em casa, que começou como meu preceptor, passou para meu colega de trabalho e fechou como grande amigo, né? A gente trabalha junto em vários hospitais e grande bate-papo, todo dia a gente se liga, e é um cara que eu admiro bastante, Dr. Frederico Lins. Fred é membro do grupo BH Tórax, um grupo que a gente participa junto, coordenador da cirurgia torácica do Felício Roxo e da equipe 1 do Instituto Horizonte, e cirurgião torácico lá no Madre Teresa e no Júlia Kubitschek, da Rede FEMIG, locais onde a gente trabalha junto. Fred, obrigado por estar por aqui, valeu a parceria de sempre. Obrigado a vocês, Léo, bom demais estar aqui. Maravilha. É isso aí, turma. Bom, antes de começar a questão do debate em si, queria mais que vocês comentassem, porque, assim, primeiro que a escolha do tema para abrir o evento, que é estadiamento mediastinal, não foi à toa, né? Se a gente não estadia o paciente, a gente não sabe o que a gente está tratando. Se a gente só cumprimenta quem a gente conhece, a gente tem que conhecer primeiro, né? Então, assim, só mais que cada um de vocês comentasse alguma coisa sobre o assunto, né? Como isso tem sido na realidade de vocês e tal, que a gente, não só do hospital que vocês trabalham, mas que todos aqui participam de vários eventos, e esse é o tema sempre chave em muitos deles. Abrir a palavra para vocês, mais para dar um bem-vindos, né? Paulinha.
Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui falando de um tema que a gente adora, né, Leonardo? Acho que você escolheu bem aí as pessoas para fazerem parte desse time. Acho que estadiamento mediastinal é o tipo de assunto que a gente nunca para de discutir. Eu faço cirurgia torácica já há uns 20 anos e há 20 anos a gente continua discutindo esse assunto e a impressão que eu tenho é que pelos próximos 20 anos a gente vai continuar discutindo por motivos muito simples, né? Cada vez mais a gente está renovando as estratégias de manejo dos nossos pacientes e nada melhor do que saber o volume de doença que o paciente tem para poder oferecer para ele o melhor tratamento. Então, eu acho que esse é um tema super interessante. Eu estou recém chegando aqui na instituição onde eu trabalho, não posso falar muito, mas é típico da América do Norte realmente usar e abusar do EBUS e do EUS, né? Então, eu acho que a gente vai poder falar bastante sobre isso hoje, principalmente com o Ricardinho por aí. Mas eu sou fã da Vâmula, né? Quem me conhece sabe, eu sou filha da Vâmula e fico aí nessa luta com o Ricardo para ver quais são os melhores casos para um e para outro. Boa. Excelente, excelente. Eu também, Léo, assim, todas as aulas, quando eu vou falar, eu boto lá indicações de estadiamento invasivo do mediastino, eu me pergunto, poxa, será que a gente vai sempre estar falando sobre essas questões? E a verdade é que não é só essa importância que Paula falou, né? A gente está avançando e saber o volume de doença e as terapias ficando cada vez mais individualizadas, a gente tendo que realmente fazer uma medicina de precisão. A gente vê que ainda há muito escape do que os guidelines recomendam, né? Então, assim, tem dados de literatura europeia, norte-americana, que mostram que a gente ainda, como comunidade de oncologia torácica, a gente ainda pula numa quantidade frequente essa parte importante do estadiamento invasivo do mediastino, né? Então, a gente nunca vai cansar de discutir. E no nosso dia a dia, a gente também vê, às vezes, essas discussões, dá para ir direto para a cirurgia, sem estadiar o mediastino, ou então dá para fazer um tratamento sistêmico com radioterapia sem estadiar o mediastino, confirmar o N2, N3. Então, a gente, no nosso dia a dia, isso ainda é uma realidade, e simplesmente o que a gente quer sempre estar batendo nessa tecla para solidificar esse conhecimento mesmo, para quem trabalha com oncologia torácica e principalmente câncer de pulmão. E agradecer pelo convite. Feliz demais de estar aqui com vocês. Bom demais. Já que Paula falou no EBUS, Fred, ela jogou o Vanla e caiu no colo, né, cara? Que é algo que você domina há muito tempo. Pô, na verdade, sim, eu lamento muito ainda não ter acesso ao EBUS, né? A gente trouxe o Ricardo lá no Roxo para fazer um ao vivo naquele outro evento, no nosso primeiro evento, né? E, assim, na minha formação, eu vivi a fase de residente e pós-residente de morrer de medo de fazer a mediastinoscopia convencional, né? Porque era uma coisa que pouca gente dominava bem, é difícil ensinar, né? A gente brincava que mediastinoscopia você tem que aprender sozinho, que você não consegue ver o que o preceptor está fazendo, nem mostrar para o residente. Então era uma fase de fazer pouca mediastinoscopia, era muito fácil ter alguma desculpa para não fazer e tudo. E aí, a partir do momento que a gente teve o acesso ao Vâmula, foi 2013, né, que chegou lá no Roxo, é impressionante o tanto que melhora a qualidade, melhora a segurança, a visão, e melhora, inclusive, na hora de fazer a mediastinoscopia convencional, né? Parece que a gente começa a enxergar o que você não enxerga, né, na mediastinoscopia convencional. Então, assim, a gente vive hoje uma fase muito boa de Vâmula, e lá no Júlia a gente vive uma fase de mediastinoscopia também muito interessante, né? Com um poder de diagnóstico muito bom, cada vez mais, dá vontade de fotografar as peças dos residentes, né? Tanto que eles têm conseguido colher material bom como convencional, né? Isso é verdade. Eu acho Foi que bom que nesse... né, o tanto que é importante você dar atenção para o mediastino no estadiamento da neoplasia, né? Não, fantástico que nesse bate-papo inicial aqui a gente já viu todas as armas que a gente pode expor, e agora a gente vai ver, né, afirmar a importância disso e como a gente usa cada uma delas na dinâmica do nosso dia a dia, se usa todas, e aí vamos tentar ver isso de agora para frente. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença para os colegas, a gente vai ficar em janelas menores no lado da tela, porque eu vou compartilhar a tela principal agora. A ideia vai ser uma pequena base teórica para que a gente discuta em cima dela
todo o bate-papo que nós vamos ter na próxima hora, até as 20 a 21 horas, e espero que todos aproveitem. Vou pedir, por gentileza, que coloquem todas as perguntas no bate-papo, que elas serão encaminhadas a nós, e durante a discussão nós vamos responder a todas, tá? Vai ser um prazer. Bom, eu vou começar aqui o compartilhamento, vocês só me avisem, por favor, na hora que chegar na tela, se está tudo certo, porque enquanto eu compartilho eu não consigo ver a tela. Muito bem. Está aparecendo para vocês? Ok. Está todo mundo vendo? Estamos vendo. Tá, joia, obrigado. Bem, então, nesse nosso evento, no Lung Expert, o tema principal, consenso ou controvérsia, muitas coisas que já são faladas há muito tempo, será que realmente não tem mais o que se falar? Ou ainda são controvérsias? Né? E eu vou falar, então, nessa primeira mesa, a respeito do estadiamento mediastinal, principalmente do câncer de pulmão, meus conflitos de interesse para essa apresentação, e não há como a gente começar a falar de estadiamento sem falar do estadiamento da 8ª edição, que é a edição vigente. Essa aqui é a publicação da IAUSC, em 2015, que tem a nossa 8ª edição, com as novas curvas, todas separadas, com diferentes evoluções aqui de sobrevida, ao longo de 24 e 60 meses, as grandes diferenças que o comprometimento dos linfonodos mediastinais dão na sobrevida, que é o que a gente sempre fala, o grande pulo que dá do estadio 2B para o estadio 3A, muito às custas do comprometimento dos linfonodos mediastinais. E como que a gente costuma, quais são os guidelines que a gente utiliza para essa avaliação do mediastino? Então, na publicação da ESTS, que foi publicada em 2014 no European, é o que a gente usa até hoje como um grande guideline, e ele coloca que o estadiamento ele pode se iniciar por imagem, sabendo que a tomografia de tórax tem uma baixa sensibilidade, uma baixa especificidade para esse estadiamento. Sempre importante ressaltar isso, hoje ainda eu vi laudos de tomografia que não se atentavam para isso, mas que o importante quando a gente vê na tomografia o aumento do linfonodo são a partir do seu eixo curto, né? Não adianta eu ter um eixo longo, grande, um eixo curto, estreito, porque isso pode ser um linfonodo inflamatório, mas quando o eixo curto passa a ter mais do que 10 milímetros, é onde ele passa a ser suspeito, né? E não o tamanho total, mas o eixo curto do linfonodo. Quando a gente já passa da imagem para o PET, a gente ganha bastante em especificidade e sensibilidade. O grande ponto do PET é o seu elevado valor preditivo negativo para essa detecção de comprometimento linfonodal mediastinal, sobretudo no carcinoma não pequenas células de lesões periféricas e localizadas. É muito útil, sim, a gente tem que ter o PET em todos os pacientes oncológicos, mas lembrar que existe um grupo de exceção, a exceção não pode virar a regra, mas é muito importante que a gente fique atento a essas exceções, onde eles nos colocam que a presença do N1 aumenta o índice de falso negativo no N2, os tumores maiores que 3 centímetros também diminui essa sensibilidade, e a presença de tumores centrais apresenta uma proporção de N2 falso negativo bem maior do que nos tumores periféricos, e vários relatos de alguns estudos, que é algo que a gente vai discutir, como a gente usa isso no dia a dia, se como informação primária ou como informação acessória, ou se a gente não utiliza ainda, mas alguns estudos colocam que o fato de ser um adenocarcinoma aumenta o risco relativo de ter um falso negativo, mais de 2, quase 3 vezes, e a presença de um SUV elevado na lesão primária também seria um fator de risco para um N2 falso negativo. Aqui, só mostrando, principalmente a turma da oncologia clínica, né, os métodos principais que a gente utiliza para avaliação mediastinal, a mediastinoscopia convencional e os fragmentos que a gente obtém dos linfonodos, normalmente são fragmentos do linfonodo, diferente do VANLA, que é uma videomediastinoscopia, que a gente resseca os linfonodos junto à gordura que tem ao seu redor, e o EBUS, onde a gente, de forma minimamente invasiva, consegue, através de uma ecobroncoscopia, fazer a punção dos linfonodos que estão próximos à via aérea e, assim, obter material de qualidade para esse estadiamento. Bem,
A mediastinoscopia convencional, ela já nos dá uma acurácia elevada, como nesse trabalho aqui do Dr. Rami Porta, né, que mostra uma acurácia, a média dos trabalhos, em torno de 94% da mediastinoscopia convencional. Agora, muito tem se falado a respeito da videomediastinoscopia ou do VANLA, que é essa ressecção mais extensa, nesse trabalho aqui do Todd Demme, que já veio aqui na sociedade, né, apresentar alguns trabalhos com a gente e tudo. Esse trabalho que ele mostra lá em 2012 é comparando o VANLA com a toracotomia, um índice de resultado falso negativo de 0% em alguns trabalhos. Então, mostrando a excelência do VANLA para avaliação dos linfonodos mediastinais, né? E até que o Dr. Rami Porta, em 2018, fez botou esse trabalho a mais ali naquele que eu mostrei anteriormente, né, do Guideline de 2014, falando sobre o VANLA e mostrando exatamente esse elevado valor preditivo negativo do VANLA, a sua sensibilidade, e de uma vez que ele consegue detectar ainda mais linfonodos, né, positivos ali, a acurácia dele é ainda melhor do que a da mediastino convencional. Lembrando aqui que o VANLA pode alcançar ainda mais cadeias do que a mediastino convencional, a gente pode avançar pelo esôfago e a gente pode chegar no hilo também, pegando os linfonodos 10, por exemplo, mas o importante aqui é colocar que foi posicionado pelo grupo, né, capitaneado pelo Dr. Rami Porta, que quando eu tenho uma elevada suspeita, uma alta probabilidade pré-teste, uma alta probabilidade pela imagem de achar N2, vale a pena eu usar a VANLA em detrimento da mediastinoscopia convencional, nos casos que é N1 positivo, tumor MORC 3 centímetros ou tumores centrais. E está aqui o fluxograma da ESMO, que é baseado, inclusive, né, nessa publicação da ISTS, e esse fluxograma da ESMO, ele coloca que você não tem jeito, você tem que começar o seu caso, por mais inicial que seja, com o PET-TC, né? Lembrar aqui que eles colocam TC e PET, que na prática a gente tem o PET-TC, então não adianta ter só a tomografia. Tá? A gente está falando aqui sempre de tomografia associada ao PET, que quando ela é negativa, e eu não tenho aqueles linfonodos, aquele grupo de exceção, meu paciente pode ir diretamente para a cirurgia. Se as imagens forem negativas, mas o meu paciente tiver em um grupo de exceção que aumente a probabilidade desse linfonodo ser positivo, eles colocam no guideline que o EBUS pode ser realizado e, se confirmar negativo, vai para a cirurgia. Se eu não tenho o EBUS, eu posso usar a mediastinoscopia, certo? Caso eu tenha a imagem positiva, eu tenho uma alta suspeita pela imagem que esses linfonodos sejam positivos. Nesse caso, eu faço inicialmente o EBUS. Esse EBUS, uma vez confirmando que são positivos, vai para o tratamento multimodal, mas se o EBUS vier negativo, ainda é indicado que seja feita a avaliação mediastinal invasiva após o EBUS, para poder ter certeza se esses linfonodos são realmente negativos e irem para a cirurgia ou não. E é isso algo que a gente também vai discutir um pouco mais à frente, dessa necessidade e por que isso é feito. Bom, um dos motivos de por que isso é feito é esse trabalho aqui que a gente apresenta, que foi publicado no Lancet já em 2012, em que esse normograma ele utiliza a probabilidade pré-teste e pós-teste para saber da eficácia do método que está sendo usado. Então, se eu pego o estadiamento mediastinal cirúrgico ou o EBUS, comparando com ambos, né? O EBUS seguidos de tratamento cirúrgico. Vale colocar aqui que nesse tipo de normograma, o que eu espero é que quanto mais próximo do 5 a minha seta tiver, melhor foi o método que eu utilizei. Então, nesse caso, num contexto geral, utilizar o estadiamento cirúrgico ou utilizar o estadiamento por EBUS são semelhantes, e se eu faço os dois, eu tenho um ganho. Mas será que isso é verdade para qualquer paciente? Não. Se eu separo aqui aqueles pacientes que a imagem já me mostra uma probabilidade pré-teste elevada de N2, né, eu estou aqui entre 60 e 70, eu fazer somente o EBUS me joga lá no 20. Enquanto eu associar a cirurgia ao EBUS, eu chego lá no 5, como era o esperado. Então, para aquela imagem positiva, eu associar EBUS mais mediastinoscopia, eu tenho melhores resultados.
Ao passo que se a minha imagem for negativa, a minha probabilidade pré-teste for baixa, eu não tenho ganho em associar o tratamento cirúrgico ao EBUS, né? E é isso que explica esse fluxograma. Imagem positiva, esse teste aqui de cima, um EBUS negativo, ainda precisa mediastinoscopia, tá? Então, baseado nisso, a gente tem esse fluxograma. Bom, não é o único fluxograma, a NCCN tem o dela também, muda muito pouca coisa. Eu tenho aqui por estágio, então o estágio 1A, que são tumores até 3 centímetros, eu só considero a avaliação linfonodal patológica, seja por EBUS ou mediastinoscopia, ela deve ser somente considerada, ela não é obrigatória, porém, o footnote I mostra lá que isso é uma verdade para tumores menores que 1 centímetro. Então, tumores de 1 a 3 centímetros, ele já considera necessário fazer essa avaliação mediastinal, né? Ao passo que os tumores 1B em diante, seja aqueles que têm N1 ou aquele que toca a pleura, por exemplo, já é obrigatório a minha avaliação mediastinal invasiva, eu preciso de amostra patológica, histopatológica ou citopatológica desse linfonodo, né? Bem, por que isso tudo é importante? Como o Ricardo comentou ali no nosso bate-papo inicial, esse trabalho aqui do Dr. Raymond, lá do Memphis, né, Tennessee, é super interessante, que é um trabalho de banco de dados, mas com uma quantidade muito grande de pacientes, e eles mostram lá que só 22% dos quase 3 mil pacientes fizeram avaliação mediastinal, né? E dos que tinham risco elevado de comprometimento linfonodal mediastinal, como N1, por exemplo, tumores maior que 3 centímetros, 63% desses pacientes que estavam sob risco não o fizeram. E pior, dos pacientes que fizeram avaliação mediastinal, 17% das mediastinoscopias feitas não tinham linfonodos. E 31% dos EBUS realizados não tinham tecido linfóide. Então, além de poucos serem feitos, muitos foram mal feitos, né? E isso tem um grande impacto na sobrevida. A gente vê essa curva de sobrevida aqui, são os pacientes que têm os 3 fatores, N1, tumor maior que 3 centímetros ou lesão central, a sobrevida deles foi muito pior do que aqueles que não tinham nenhum desses fatores. Então, mostrando a importância da gente saber a exceção, né? Saber a nossa probabilidade pré-teste. E aí eu vou botar aqui 2 casos aqui, só para estimular a nossa discussão lá no final. Muita gente já conhece esse primeiro caso, que eu já mostrei algumas vezes, mas eu acho ele bem representativo. É uma paciente de 69 anos, ex-tabagista, mas para 1 ano só, mas que tinha uma lesão de 20 milímetros, com SUV de 18, era uma lesão periférica, só de 20 milímetros, não tinha captação mediastinal, certo? Essa paciente, então, tinha um estadiamento clínico, né, que... eu acho que... Desculpa, voltei. O estadiamento clínico, que era um T1B, N0, M0, né? Então, essa paciente, pelo nosso fluxograma aqui, ela caía nessa primeira linha. Então, tumor menor que 3 centímetros, sem comprometimento mediastinal, ela pode ir direto para a cirurgia. Ela foi direto, realmente, para a cirurgia. E essa paciente, no anátomo patológico dessa paciente, ela tinha um adenocarcinoma, ela tinha comprometimento da cadeia 7, subcarinal, e comprometimento da cadeia 10 em 2 linfonodos. Então, era um N2 com N1, certo? E, aparentemente, era um paciente que eu poderia ter prescindido da avaliação mediastinal. Só que teve um detalhe. No anátomo patológico, a lesão dessa paciente, ela atingia a pleura. Então, ela deixava de ser um T1 e passava a ser um T2. E, na imagem, a gente podia suspeitar que isso realmente estava acontecendo. Então, será que pela suspeita na imagem eu não teria que ter avaliado esse mediastino? Aí eu passo, então, para o segundo caso. E... Bom, eu pelo menos quero passar. Bom, nesse segundo caso, já um homem de 59 anos, um ex-tabagista, já tinha parado de fumar há 25 anos, né? E tinha um PET com uma lesão espiculada de 24 milímetros, com SUV de 14, e que ela tocava a pleura mediastinal na imagem, ela fazia uma retração dessa pleura. Também não tinha captação mediastinal, ausência de outras áreas de captação. Ele clinicamente era um T1C, mas será que ele poderia ser um T2 por conta da questão pleural? E nesse paciente, nós resolvemos fazer um VANLA
no mesmo ato cirúrgico. Então, a gente fez o VANLA, congelou os linfonodos, foram todos negativos, levamos esse paciente, então, para a cirurgia, fizemos a ressecção da lesão, confirmou-se uma neoplasia, um adenocarcinoma, e não havia na avaliação da peça invasão pleural. Então, era realmente um PT1C, ok? Bem, algo para finalizar, que é o linfonodo 4 à esquerda, o 4E, que esse trabalho aqui de 2020, né, mostra uma diferença de sobrevida estatisticamente significativa de 60% para 71,7%, quando o linfonodo 4 é avaliado, o 4 à esquerda. Não é quando ele é positivo, não. É quando ele é avaliado. Tem diferença de sobrevida. E o motivo disso é porque ele é drenagem do lobo superior esquerdo. Né? Isso é uma verdade para o tumor no lobo superior esquerdo. E a gente preocupa muito com os tumores subcarinais, com os linfonodos subcarinais, que é a cadeia 7, e vejam que os tumores do lobo superior esquerdo, a cadeia 7 encontrou representatividade aqui em cerca de 5% dos casos, e os linfonodos 4 à esquerda em 12% dos casos. Então a gente tem que dar importância para ele. Mas por que no dia a dia muitas vezes não é dada essa importância? Pela localização desse linfonodo, ele está ali na origem da artéria pulmonar, ele tem aqui, veja na VANLA, o nervo laringeu recorrente passando aqui do lado, a artéria pulmonar aqui, ó, o linfonodo lá preso na origem lá da artéria pulmonar esquerda, a traqueia por aqui. Então, é um linfonodo que tem um risco maior de complicações, principalmente de paresia das pregas vocais por comprometimento do nervo laringeu recorrente. Bom, então, colocando isso aqui, eu agora vou chamar a turma que eu apresentei no início para a gente discutir algumas situações clínicas. Não necessariamente serão essas aqui, mas, por exemplo, se eu tenho um tumor de pulmão, que eu já sei lá, no lobo superior direito, eu tenho disponível o EBUS, tenho VANLA, tenho a mediastinoscopia convencional, qual que eu faço, como é que eu sigo qual guideline, qual que é meu dia a dia. Se eu não tenho algum deles, que a realidade múltipla, por exemplo, não tem o EBUS, eu consigo a mesma coisa com a mediastinoscopia, ela é feita no mesmo tempo cirúrgico, não é? Isso altera a avaliação do patologista, por exemplo? Né? Vamos discutir. O fato do SUV aumentado na lesão é algo que vocês consideram realmente no dia a dia para avaliação mediastinal como fator isolado ou só combinado com algum? Se eu tenho na imagem, por exemplo, uma suspeita que o tumor possa tocar a pleura visceral, é mandatório que eu faça avaliação mediastinal ou não? Né? Porque a imagem não é capaz de dizer com muita certeza, né, se tem ou não essa invasão pleural. E uma pergunta de muitos: como é a nossa prática da abordagem das cadeias 5 e 6, de uma vez que nenhum dos nossos métodos de avaliação mediastinal conseguem chegar nessa cadeia 5 e 6? Né? Eu tenho que fazer por toracoscopia, por exemplo. Como é que é a prática? Uma suspeita dessa na imagem, como que vocês fazem no dia a dia? E depois algo assim que me veio assim, preparando essa apresentação, que algumas vezes a gente vê um tumor pequeno, um tumor de 1,5 centímetro, que é difícil conseguir a punção, seja porque no nosso serviço não tem, ou porque é difícil mesmo. A gente faz um PET, o mediastino vem negativo, a gente fala, não, vamos direto na cirurgia, que a gente congela a lesão e faz a linfadenectomia. Aí a gente começa, congela a lesão, tira a lesão, veio o câncer. Beleza. Aí a gente vai e parte para o mediastino, vai congelando os linfonodos. Aí vem um N2 positivo. E aí, a gente continua operando ou para a cirurgia? Se eu paro a cirurgia, é para fazer qual tratamento? Se eu falo que eu vou fazer quimio, rádio imuno, eu estou complicado, porque eu não tenho mais a lesão-alvo, eu já tirei o tumor, e o que fazer com esse paciente? A gente já se deparou com isso, né, Fred, em discussões multidisciplinar, e aí eu queria ver o dia a dia de vocês, como responder essas perguntas, e mais do que isso é levantar a bola para que a gente junto aqui consiga discutir bastante sobre a questão mediastinal. Bom, eu passo a palavra para vocês fiquem à vontade para quem quiser começar. Se todo mundo começar a falar junto, aí eu vou desligando os microfones. Bom, para começar, a questão dos métodos. Né? Se a gente tem todos os métodos disponíveis, como agir? Eu queria saber do Ricardo a realidade dele, da Paula da realidade dela, principalmente lá em Quebec, que ela já estava há muito tempo, se a indicação da mediastinoscopia, do EBUS, por exemplo, ela é mais fácil de ser indicada, se fazem mais casos do que se deveria protocolarmente fazer, por exemplo,
né? E para o Ricardo, que tem acesso aqui ao EBUS, mas com não tanta facilidade quanto lá, como que você define quem é o paciente que vai para o EBUS e quem não vai? Queria começar por aí. Paulinha, quer começar? Não ouvi, seu áudio está desligado. Vai você. Vai você. Então tá bom, Léo. Excelente. Então, assim, a gente tem que sempre saber os métodos que estão ao nosso alcance, né? Falando na realidade brasileira, a gente sabe que muitos serviços, provavelmente a maioria dos serviços hoje tem um mediastinoscópio convencional, mas a gente já vê uma evolução muito grande em termos de evoluir para ter um aparelho de videomediastinoscopia, ter um EBUS. Então, assim, isso a gente tem que saber a nossa realidade. A gente está falando de métodos diferentes. Eu acho que o EBUS ele veio ocupar um espaço que realmente, como o Fred já comentou aí, historicamente, a mediastinoscopia convencional é você operar olhando pelo buraco da fechadura, ela não é uma estratégia muito amigável, digamos assim, né, pelos riscos que a gente conhece, principalmente quando a gente está falando de algumas cadeias com linfonodos menores. Então, o EBUS veio para ocupar um espaço de um método menos invasivo e que vem crescendo, né? No mundo, hoje a gente sabe que é o método assim, mais utilizado para estadiamento invasivo do mediastino. Na minha realidade, aqui em Salvador, eu considero que talvez seja um pouco diferente, porque realmente a gente já tem, por conta do treinamento, a gente já tem realmente resultados bem validados em relação à utilização do EBUS como um método de estadiamento invasivo. Felizmente, a gente vem superando as barreiras do que significa, do que é fonte pagadora, né? Então, hoje, na hora de decidir por utilizar um método ou outro, esse ponto já não é um peso importante na balança. E, na prática, o que eu faço tem indicação de estadiamento invasivo do mediastino, eu sigo o que os guidelines recomendam, que é começar pelo EBUS, certo? Com exceção, qual é a situação onde eu parto direto para a vâmula? Né? É aquela situação onde eu vejo um valor adicional na vâmula, que seria naquela liberação brônquica, na linfadenectomia, que seria um fator adjuvante que iria me ajudar na cirurgia proposta, como é o caso, por exemplo, das pneumonectomias ou broncoplastias, ou alguma situação que realmente fazer essa dissecção mediastinal por vâmula vai me ajudar. Então, na prática, é como eu tenho utilizado. Para uma mensagem global, a gente tem que saber o rendimento de cada método na nossa realidade. O fato é isso. Então, a gente tem que separar por grupos, como você falou, aquele paciente que já tem um mediastino muito suspeito por imagem ou não suspeito por imagem, saber qual é o rendimento do EBUS nesses casos, em cada um desses grupos do seu serviço. Certamente, de aprendizado, os casos com mediastino normal por imagem são os menos favoráveis para a ecobroncoscopia e mais favoráveis para a videomediastinoscopia, quando você está no início da curva de aprendizado do EBUS. E os casos onde você tem aquele mediastino mais suspeito, realmente é onde o EBUS vai com um desempenho melhor, porque é mais fácil realmente achar linfonodo grande e biopsiar linfonodo altamente suspeito. Mas, na minha realidade, eu tenho seguido bem o que se faz, certamente, na América do Norte, favorecendo o EBUS como o primeiro método, mas isso também se dá pelo realmente um bom rendimento. Afinal de contas, é uma questão de treinamento e experiência, entendeu? Até antes de Paula comentar, queria só pegar um gancho aqui no que o Ricardo falou, e aí ir jogando uma dúvida, né? Quando a gente vê no fluxograma, a primeira parte dele está escrito assim: se eu não tenho suspeita na imagem de comprometimento, e eu não pertenço àquele grupo do N1, tumor maior que 3 centímetros, ou tumor central, eu faço o EBUS, se negativo eu vou para a cirurgia. Porém, esse é justamente o grupo do EBUS que é mais difícil de ser feito, que é com mediastino normal, certo? E aí a gente passa para a segunda linha, que é, quando eu tenho a imagem, ok, mas é um N1 ou tumor maior que 3 centímetros, ou tumor central. Nessa, o fluxograma fala, faça o EBUS, se negativo, opera. Só que quando a gente vê lá o Rami Porta falando do Vanla, ele coloca assim, como a rentabilidade dele é maior,
nesse grupo de mais alta suspeita, valeria a pena fazer o VANLA. Aí a gente, mas aí nós vamos fazer o EBUS justamente onde a pessoa que tem menos experiência vai ter um resultado pior. Como é que faz isso, né? Então, assim, a gente tem um fluxograma, não é à toa, é para segui-lo. Mas no dia a dia você acaba se perguntando, né? Mas eu estou começando agora, e aí? Esse caso aqui, como é que eu faço? Né? Só para levantar a bola, né? Paulo. É verdade. Paulinha, fale aí um pouquinho, eu sei que você é uma pessoa que analisa esse cenário de uma forma bem crítica aí, né? Então, dê o seu ponto de vista aí. Eu acho que tem muita coisa envolvida. Tem a questão técnica, tem a questão de acesso, mas tem uma coisa também que a gente não pode esquecer. Ninguém, em nenhum lugar do mundo, consegue ter uma taxa de 0 paciente N2 operado. Então, o que vocês precisam fazer, o que nós precisamos fazer, é sentar numa mesa e dizer, a gente aceita quanto? Quantos % dos pacientes de vocês operados você considera aceitável ter como N2? É a mesma pergunta que o cirurgião geral faz. Quantos % de laparotomia branca você aceita no seu serviço? Porque se não tiver laparotomia branca, entenda, tem gente morrendo de hemorragia por aí, né? Exato. Então, assim, que vai ter N2 operado, vai ter. Agora, não deveria ter em tumores centrais, não deveria ter em pacientes com tumores maiores do que 3 centímetros, que tem um SUV alto, não deveria ir adenocarcinoma, não deveria ter nos pacientes que têm um gânglio N1. Então, acho que muitas vezes as pessoas têm algumas restrições aos guidelines, não porque eles não aceitam, mas às vezes eles não entendem que o guideline ele foi feito para diminuir o risco, que a taxa de erro seja uma taxa onde compromete a qualidade da assistência que a gente está oferecendo para os nossos pacientes. Por que a gente tem guidelines para instalação de dreno de tórax? Porque você não quer botar o dreno nem no fígado nem no baço. Mas que acontece de vez em quando? Acontece, tenho certeza que aconteceu no Felício Roxo, já aconteceu na Santa Casa em Salvador. Então, assim, o guideline, ele existe para criar uma base mínima de qualidade de assistência oncológica que a gente deve dar aos nossos pacientes. Ponto número 1. Ponto número 2, o cirurgião torácico que cuida de pacientes com câncer de pulmão, ele tem que ser um cirurgião oncológico. Não é a mesma coisa do cara que faz predominantemente doença benigna, que tem muita no Brasil, diga-se de passagem. E eu vejo o outro lado da moeda. Eu me considero expert em oncologia. Eu tive a experiência de estar no Brasil operando doença inflamatória. Como eu sofri, como eu não tenho a mão que muitos cirurgiões no Brasil têm para fazer essa cirurgia. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender isso também. O cirurgião que faz câncer de pulmão, ele tem que se educar para ser um cirurgião oncológico. O que a gente quer no final do dia? Bom, eu não quero deixar doença, nem microscópica, nem macroscópica. Eu quero atingir uma ressecção R0. Então, assim, são critérios que o cirurgião oncológico tem que ter embebidos no cérebro. Tem que ser um reflexo medular. Eu tenho que saber que se eu estou entrando na cirurgia num paciente sem o mediastino estadiado previamente, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, será que eu começo pelos gânglios? Isso vai mudar a minha conduta, congelar esse gânglio que eu não estudei antes de botar o paciente na sala? Se a resposta for sim, tem que tirar esses gânglios primeiro, esperar a congelação e definir se você vai fazer lobectomia, pneumonectomia, segmentectomia, enfim. Se a resposta for não, faça a sua ressecção com a linfadenectomia. Então, eu acho que tem vários critérios que estão aí embebidos, mas eu queria ressaltar 3 pontos. Primeiro, os cirurgiões torácicos, eles precisam constantemente estarem se atualizando, se mantendo esses reflexos medulares de querer atingir uma ressecção R0 e de fazer parte de um contexto multidisciplinar. Etapa número 2, vamos sim seguir os guidelines. Isso não quer dizer que
aquela lobectomia média que o Léo mostrou, eu acho que 90% dos cirurgiões torácicos teriam levado para o centro cirúrgico. 90% dos cirurgiões torácicos teriam um N2 na patologia final. É muito tranquilo, esse paciente vai para adjuvância. Ninguém fez nada de errado com esse paciente, né? Ainda que ele radiologicamente seja um T2, eu acho que tem muita gente pelo mundo afora que teria levado esse paciente para o centro cirúrgico e que ganha o benefício da adjuvância. E quem disse, diga-se de passagem, que em estação única adjuvância é melhor do que neoadjuvância? Onde está escrito isso? Então, assim, essa interpretação da literatura é muito importante. E, por último, vamos qualificar essas mãozinhas que Deus nos deu e melhorar elas a cada dia que passa para poder oferecer o melhor do ponto de vista técnico aos nossos pacientes. Então, acho que os meus comentários nesse momento seriam esses. Bacana, Paulinho. E Fred, dentro desse contexto aí que a gente está falando, de avaliação mediastinal, lógico, né, inicial, a gente tem acesso ao EBUS, mas não é a nossa rotina, né? Então, normalmente a gente usa o VANLA. Eu acho que a mediastinoscopia convencional aqui, praticamente, né, a gente só usa onde não tem o VANLA ainda. E como é que costuma ser a sua rotina? Primeiro, se muda alguma coisa, você fazer no mesmo tempo da lobectomia ou não? Se você não faz, por que motivos, né? Faz ou não faz no mesmo tempo? E já aproveitando até uma segunda questão que a gente comentou, e Paula falou também, se o fato de ser um adenocarcinoma, um SUV mais aumentado, é um fator que isoladamente já te faz ser mais invasivo, ou só quando está junto a outros fatores, por exemplo? Eu acho que eu vou falar primeiro dessa última aí. Realmente não me preocupa, sabe? Eu acho que talvez a gente tenha que rever no futuro, mas o SUV aumentado sem nenhum outro fator, sem nenhum linfonodo positivo no PET, tudo não é uma coisa que passa pela minha cabeça para estadiar. Só por isso, só o fator isolado. A questão da mediastina, assim, eu já fiz vânula com congelação em paciente que eu acreditei que fosse ser negativo para poder fazer a lobectomia no mesmo ato. Eu acho que depende do serviço. Para a gente não é muito prático. Não é prático porque demora a congelação, tem que trocar o tubo. Então, assim, eu fiz uma ou duas vezes e desisti. Então, eu faço em 2 tempos. Eu acho que é do serviço mesmo. Ficou mais fácil assim. Uma outra coisa que eu acho que tem que levar muito a sério é o que a Paula falou, né? A gente tem que tentar melhorar cada vez mais. E é interessante, assim, quando com a robótica eu comecei a gravar tudo. Eu não fazia isso no vídeo. Então, assim, aquela cirurgia que você fala que você fez uma linfadenectomia bem feita, aí você vê o vídeo, não está tão bem feito assim. Você sempre está afim de fazer melhor. Aí você vê um vídeo de alguém que faz muito bem, e aí você percebe que você tem que melhorar muito. Eu acho que a gente tem que correr atrás disso. E eu acho que é importante o seguinte: a gente tem o VAMLA no roxo, mas a gente não tem o VAMLA no Júlia. Não ter o VAMLA não é desculpa para não fazer, porque é convencional. Eu acho que a pior coisa que tem é a gente usar alguma desculpa para não fazer o estadiamento naquele paciente que o seu guideline manda fazer, porque você não tem um aparelho ou outro. Sei lá, não tem a mediastinoscopia, faz de outra forma, faz por vídeo. Acho que não dá para não fazer, sabe? E a outra coisa que eu penso também é a gente tem que escolher um guideline. É o que você falou lá da lobo médica acabou sendo N2. A gente tem que escolher um, porque senão a gente fica louco, né? Nós vamos começar um caso, vamos fazer isso, outro aquilo. Vamos focar num, rever depois, né? Sim, eu costumo falar que quando você tem muitas informações, não tem uma verdade absoluta. Mas não é por esse motivo que você está autorizado a fazer qualquer coisa. Você está autorizado a juntar aquelas conjunto de informações que o seu grupo multidisciplinar considera que é o mais adequado e segui-las, né? Então não é porque tem um monte que você pode fazer o que você quiser, né? Eu acho que essa situação é muito séria, porque eu não sei se tem paralelo em outras especialidades, mas, por exemplo, você dá um diagnóstico de uma punção guiada de um nódulo periférico que é um adeno. Aí você pede um PET. E aí brilha o mediastino. Você explicar para o paciente e para a família, às vezes, que você tem que esquecer por um momento o nódulo do pulmão e focar no mediastino, que isso vai mudar completamente a conduta, às vezes é difícil para a própria família aceitar. Falar, por que você não está indo lá no pulmão? Você vai no pescoço? Então, assim, a partir do momento, naquela estatística que você falou, que tem muita gente que ainda não faz. Sim.
e alguém oferece não fazer e ir para o pulmão primeiro, é meio cruel, porque às vezes passa um ar que você está enrolando o paciente, que você está fugindo do pulmão para poder ir você não sabe para onde você está andando. Então, isso é uma coisa que assim, eu desejo que seja cada vez mais universal a preocupação de todo mundo com o estadiamento, né? E realmente tem gente que não mexe muito com oncologia, né? Então, acho que a palavra tem que chegar mais a mais gente. Sim, né? sim. Bacana. Bom, tentando introduzir um outro tema aqui dentro da avaliação mediastinal, é um tema que às vezes vira tema de aula, né? Mas que aqui eu acho que vale a discussão mais do que a aula. Como é que é a estratégia de vocês, não ninguém especial, da abordagem do paciente com tumor no lobo superior esquerdo e um PET com uma cadeia 5, por exemplo, positiva? Como costuma ser a sequência de abordagem e baseado em quê? Considerando que a cadeia 5 é algo que, com os métodos atuais, né, pelo menos da forma prática que se faz, a gente não alcança. Teria que fazer punção transvascular no EBUS, né, ou mediastino pré-vascular, que não é a rotina. Então, eu queria saber como é que vocês costumam conduzir esse paciente em específico. 2 centímetros, superior esquerdo, cadeia 5 positiva no PET. Quem quiser começar, fica à vontade. Paulinha? 0 e 1. Eu acho melhor, só a título para a gente andar mais rápido, eu acho melhor você fazer as perguntas direcionadas. Tá bom. Eu acho o seguinte, eu acho que o paciente que tem o gânglio que capta, seja o gânglio que for, o mediastino, a gente tem que ir no gânglio acima dele para saber se esse gânglio é negativo ou não. O gânglio 5 tem a particularidade, o lado esquerdo do tórax tem a particularidade que a gente tem uma dificuldade técnica muito grande para acessar o gânglio 4 à esquerda. Apesar do Flávio Brito descrever muito bem que, do ponto da cirurgia robótica, ele acessa isso não é uma coisa geral. Eu conheço inúmeros cirurgiões que não acessam o 4 à esquerda pelo tórax por N motivos de riscos de lesão do recorrente, incluindo, e outras complicações. Então, a forma de acessar o 4 esquerdo é pela mediastinoscopia. Para mim, isso é uma indicação absoluta de estadiamento invasivo do mediastino por mediastinoscopia ou por EBUS. O que eu faria? Eu com certeza faria o EBUS, não tem a menor dúvida. Porque se esse gânglio vier positivo, eu quero mandar meu paciente para a neoadjuvância. E esse paciente eu vou reestadiar depois com a vâmula. Aí sim eu vou jogar a vâmula, porque eu quero remover esse gânglio por completo, e nada melhor do que a vâmula, como você bem mostrou naquele vídeo, para visualizar o nervo e poder fazer um esvaziamento da cadeia 4 à esquerda, sob visão direta, de forma completa. Dito isso, tem paciente com gânglio positivo no 5 que a gente não faz neoadjuvância e opera? Claro que tem, todos nós temos esses pacientes, já tivemos, mas não porque premeditadamente a gente, pelo menos eu posso falar por mim, não porque premeditadamente eu escolhi operar o paciente com a janela positiva, porque eu acredito no estudo que foi feito em ratos ou em estudos retrospectivos que mostraram que o gânglio 5 tem uma sobrevida mais se assemelha ao N1 do que ao N2 mediastinal. Eu acredito que esse paciente precisa de tratamento sistêmico. Eu, pessoalmente, prefiro dar esse tratamento sistêmico antes da cirurgia do que depois da cirurgia. E agora, com o advento das terapias personalizadas, seja na forma alvo ou na forma de imunoterapia, eu acredito que essas estratégias neoadjuvantes vão poder trazer muito benefício aos nossos pacientes que, na sequência, vão para a cirurgia. Então, a minha resposta objetiva é, se eu sei que o 5 é positivo, ou porque ele capta no SUV, ou porque, por EUS ou EBUS, ele foi biopsiado e é positivo, eu vou entrar nesse mediastino e esse paciente vai para a neoadjuvância. Certo. Ricardo, o que você teria a acrescentar? Eu concordo com o que Paula falou. Eu acho que a gente discute a cadeia 5 e 6 especificamente por 2 pontos. Primeiro é a dificuldade de acesso para essas cadeias, né, de forma pré-operatória, e segundo, pela dificuldade de acesso do 4 à esquerda durante a cirurgia. Então, hoje, esse paciente que vai para a cirurgia e que se faz a ressecção, se a cadeia 5 vem positiva,
e você não explorou a cadeia 4 à esquerda, ele pode cair como uma classificação como R incerto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive de que forma escolher a forma do estadiamento invasivo do mediastino fora a cadeia 5, né? Então, você tem que garantir, de uma certa forma, que essa cadeia 4 à esquerda ela é negativa no momento que você for operar esse paciente. Eu sou totalmente favorável à neoadjuvância, pelo fato de que o paciente ele vai acabar tendo mais chance de fazer o tratamento completo, como o IALT já mostrou isso, porque a gente vai analisar a biologia do tumor, a resposta ao tratamento sistêmico, porque a gente vai excluir pacientes que a doença vai progredir. Então, eu acho que vale tudo que você puder fazer para confirmar essa doença N2 na cadeia 5 pré-operatoriamente, eu acho que vale a pena. Mas é um de difícil acesso, né? Então, nos casos em pacientes onde não são acessíveis por EBUS ou EUS, ou quem não tem, eu acho que a mediastinotomia anterior e a videomediastinoscopia estendida ainda não é uma coisa que se reproduza, né, tão no dia a dia. Então, você tem que ir para a cirurgia, se você vai usar, sabendo já o que é que você vai fazer com aquela informação daquele 5 positivo naquele caso específico. Então, se na tua realidade, o paciente que foi para a cirurgia, aquele 5 é positivo, você recuar para fazer neoadjuvância e depois voltar para operar, não vai acarretar em prejuízos oncológicos para o paciente, ok, né? Você explorou a cadeia 4 à esquerda por EBUS ou mediastinoscopia negativa, foi para a cirurgia, o 5 é positivo, mas na tua realidade você recua e depois opera o paciente, ok. Se na tua realidade esse paciente é um paciente fit, ou seja, que você sabe que depois da sua ressecção pulmonar ele vai estar dentro de 30 dias, ok, para fazer uma quimioterapia adjuvante, você sabe que se você recuar naquele momento, do ponto de vista logístico, fonte pagadora, esse paciente corre o risco de ter um atraso no tratamento multimodal, você deve considerar fazer a ressecção e a adjuvância, né? Mas esses pontos você tem que decidir tudo antes de você tomar essa decisão, né? Preferencialmente em reunião multidisciplinar. Fred? Algo a acrescentar? Eu acho essa questão mais complexa para a gente que não tem o EBUS. Eu fico pensando assim, graças a Deus não é comum acontecer essa situação. Mas eu acho assim, sem pensar duas vezes, é fazer o VAMLA primeiro, para garantir que ele não é um N3, né? Que o 4E está negativo, que o 7 está negativo. Porque eu acho que se um desses, o 7 ou o 4E é positivo, mesmo sem examinar o 5, eu acho que esse paciente tem que ir para a reunião para adjuvância, ou para tratamento sistêmico ou para anel. O que eu fico pensando é o seguinte, o VAMLA é completamente negativo. Aí a gente entra por vídeo para fazer a linfadenectomia do 5, do 6, aí eu faria tudo. Do 9 e mandaria congelar. Porque assim, se tiver mais uma ou duas cadeias positivas junto, eu acho que acabou, né? Acho que o paciente vai para tratamento, depois a gente discute. Mas se tiver só os 5 positivos, você já fez um VAMLA, você já fez uma linfadenectomia no hemitórax, pode ficar muito difícil depois voltar para fazer a ressecção. Eu não sei se... Eu queria até ver o que a Paula acha. Assim, tem umas situações que eu fiz o VAMLA, só o VAMLA, e demorou um pouco mais para poder fazer a lobectomia. Fica meio difícil, dependendo do caso. Então, eu acho que assim, na prática, muitas vezes a gente acaba operando o paciente mesmo, sabendo que ele é um 5 upfront mesmo, para ir para a adjuvância depois. É isso, mas é isso que eu estou dizendo. Assim, a adjuvância é um tratamento válido. Essa decisão tem que ser uma decisão antes, não uma decisão, não, realmente ele tinha um gânglio que captava. Vamos fazer o quê? Vamos operar, já estamos aqui. Vamos... Não. Essa reunião foi 2 semanas atrás, quando eu estava lá com a equipe, e a gente decidiu que se a mediastino fosse negativa, esse paciente ia para a cirurgia com lobectomia e linfadenectomia radical, do 5 ao 9. Todo mundo para fora, o tórax desse paciente e adjuvância, boa sorte. Entendeu? Agora, se para você, o gânglio 5 positivo, você precisa da histologia, porque tem isso, né, Fred? Eu acho que a pergunta é essa. Você está me dizendo que você precisa da histologia. Eu estou te dizendo que se eu tiver um gânglio 5 que capta no mediastino e o meu EBUS no mediastino, ou a minha vâmula for negativa,
Eu vou fazer neoadjuvância nesse paciente. Eu não preciso biopsiar esse gânglio. É isso que eu estou te dizendo, entendeu? E se o 4 à esquerda for positivo, eu vou fazer neoadjuvância também. Mas ele volta para mediastinoscopia, ou para vâmula, ou para o que seja, para ver se aquele 4 à esquerda negativou, que, diga-se de passagem, nas minhas mãos, por vídeo, eu não consigo tirar ele por dentro do tórax à esquerda. Então, tudo isso tem que estar decidido no tumor board. Então, acho que a pergunta para você, Fred, é: você precisa de histologia dizendo que o 5 é positivo, ou é SUV, um gânglio de 2 centímetros na janela ortopulmonar suficiente? Essa que é a pergunta, meu amigo. Eu não estou falando de booking, não, né? Mas eu preciso. Eu até coloco um negócio aqui que vocês comentaram e que, como eu costumo pensar, primeiro que isso é uma situação que a gente discute muito, infelizmente na prática ela não é frequente, né? Mas eu gosto de pensar que a primeira coisa é abordar o 4E, e abordar o 4E, se eu for só pelo EBUS e ele vier negativo, eu teria que fazer o VANLA para ressecar esse 4, para não cair no que o Ricardinho falou de um risco de um R incerto. Então, mesmo que o EBUS viesse negativo, eu teria que ressecá-lo. E como eu não resseco o perioperatório, como o Paulo comentou, né, que a turma faz, nem com robô, eu prefiro fazer isso pelo VANLA. E uma coisa que eu teria, vamos dizer assim, a meu favor, vamos dizer, discutindo assim, por que começar com VANLA no 4E, é que a gente vai chegar lá e vai tirar toda a cadeia 4E. Se eu tiver que fazer uma neoadjuvância, eu não voltaria ali, eu consideraria que eu posso utilizar só os exames de imagem na neoadjuvância, até considerando que essa cadeia ela já foi toda ressecada cirurgicamente com VANLA. Então, isso é um pensamento também. Em relação à cadeia 5, eu tenho uma dúvida, e que eu não gosto de ficar com essa dúvida, porque eu gosto muito de conceito, né? Então, assim, se eu tenho uma indicação de avaliação do mediastino, o avaliei, foi negativo, e durante a cirurgia eu achei um linfonodo e ele veio positivo, mas ele foi bem avaliado antes, esse é um tipo de linfonodo, tá? Agora, se eu tenho indicação de avaliar o mediastino, não avaliei, e acho esse linfonodo perioperatório, ele é outro tipo de linfonodo, ele é um linfonodo mal avaliado, que estatisticamente ele tem uma sobrevida pior. Então, assim, se existe uma indicação de avaliação mediastinal, estou dando aí, por exemplo, assim, agora o tumor está lá no lobo superior esquerdo, mas ele é um tumor de mais de 3 centímetros. Então, tem indicação de avaliação do mediastino, fiz lá a cadeia 2E, 4E, 2D, 4D e 7. Elas vieram negativas, a minha cadeia 5, ela continua sem estar avaliada. Então, se eu acho no perioperatório, ainda é considerado mal avaliado, que ela teria que ser avaliada e não foi. Entendeu? Então, conceitualmente, seria isso. Então, nesse caso, eu entro lá, biopsio, se ele vier positivo, eu saio, neoadjuvância, e depois voltaria para a cirurgia. Então, assim, tem vários conceitos que a gente tem que saber no grupo qual pesa para você saber como conduzir esse seu paciente. Entendeu? Então, assim, é interessante, e isso aí, se não tiver a discussão, fica difícil. A minha sugestão é sempre tentar simplificar e não tentar complicar. A gente não precisa fazer malandragem, mas simplificar é sempre melhor. Nesse seu paciente que 5 é positivo, será que você precisa entrar no tórax? E se ele tiver um 11 que é suspeito e o Ricardinho fez o EBUS e o 11 já é positivo? Sim. Será que eu preciso mesmo do 5 para fazer neoadjuvância nesse paciente? Ele vai ter quimioterapia na adjuvância, já está indicada a quimioterapia para ele. Então, acho que a gente tem que usar de todas, é por isso que eu estou dizendo, quando está todo mundo junto, a conversa flui, as ideias vêm. Outra coisa, eu vou dar uma informação privilegiada para vocês. Já já a gente vai acabar com esse negócio de que fez o EBUS e vou ter que fazer a vâmula. Sabe por quê? Porque eu acredito que muito em breve, no TMM, a gente vai começar a aceitar o material tecidual do EBUS. Então, quando a gente tiver o estudo patológico final, vai incluir as biópsias que foram feitas pelo EBUS. Tá entendendo? Como então, se o Rick... Como P. Então, se o Rick fizer... E assim, reclame o quanto você quiser. Não tem, a gente usa isso o dia todo. Eu odeio hipocrisia, vocês sabem disso.
Se eu tiver um câncer no meu pulmão, qualquer um de vocês 3 opera o meu pulmão fácil. Mas não tem 700 pessoas que operariam o meu pulmão. Vamos combinar. Tem 700 pessoas que operariam o seu pulmão, Léo? Não tem. Sim. EBUS no Brasil, quantas pessoas fazem um EBUS by the book? Bom, eu não vou listar aqui os nomes, né? Porque também não quero ser assassinada amanhã. Mas a gente precisa de pessoas que sejam hábeis. Sim. E se você não é, seja, minha gente, pelo amor de Deus. Ricardo, esse exame é muito fácil de fazer, não tem nenhum mistério. Mas ele tem que seguir uma rotina oncológica para ser bem feita. Esse é que é o problema. Então, assim, eu acho que já o 4 à esquerda vai deixar de ser um problema. Porque na hora que a pessoa que faz o seu EBUS, Léo, se é você que faz o EBUS, e esse material vier apropriado com linfócitos e for negativo, pronto, o seu 4 à esquerda está lá, o seu 5 veio positivo, mas o seu EBUS 4 à esquerda veio negativo. Ele já não é incerto. Exato. Isso é interessante. Isso é bom saber, né? Que a gente está evoluindo, né? Isso é bacana. A gente tem aqui os 8 minutos finais e tem algumas perguntas aqui. Exato. Tem algumas perguntas aqui no chat, elas são até 2 aqui, pelo menos, são sequenciais. E a primeira é se a gente, até do Eduardo, se eu num paciente com estadio inicial, se a opção é apenas fazer a SBRT e não ressecção cirúrgica, seja qual for o motivo, se o estadiamento mediastinal invasivo é crucial ou não, né? Vou deixar para vocês, mas depois eu comento. Fred, nesse paciente, eu considero que se está falando que vai fazer SBRT somente, seria uma lesão estadio 1, né? E aí, sendo estadio 1, se precisaria ou não fazer o estadiamento invasivo do mediastino, já que não será operado. Eu acho que isso aí é uma coisa que nas discussões sempre gera dúvida, né? E é sempre meio controverso, né? Você está imaginando, por exemplo, aquele paciente com a lesão periférica menor do que 3 centímetros, sem nenhum linfonodo brilhando no PET, tudo para poder mandar para SBRT, porque ele não tem condição de função, por exemplo. Eu acho que na prática acaba fazendo. Eu sempre fico um pouco... Acho que dá um pouco de dúvida, né? Mas eu acho assim, eu acho que é aceitável fazer sem o estadiamento mediastinal, mas dá um pouco de preocupação. Ricardo, você faria algo diferente? Bom, assim, falando desses pacientes estádio 1, não tem literatura que mostre que fazer estadiamento invasivo nesses pacientes vai trazer um impacto de mudança de conduta e ganho de sobrevida, certo? Então, o nível de evidência são trabalhos retrospectivos, tem um da Universidade de Montreal, que eles pegaram retrospectivamente e pararam os pacientes que foram diretos para a SBRT, os pacientes de tratamento invasivo do medicina, no final das contas, não teve mudança de sobrevida. Mas faz todo sentido, né? Então, na prática, acaba sendo uma conduta de serviço. Certamente, Paula, em pouco tempo, ela pode dizer como era lá em Quebec, se esses pacientes iam para estadiamento invasivo do mediastino, mas tem alguns serviços que fazem rotineiramente para esses pacientes de SBRT, e aí realmente você precisa fazer isso através de um EBUS, porque você tem que ir lá no N1 e avaliar o N1, certo? E outros serviços que, by the book, não tem uma indicação a mais só pelo fato de o paciente ir para SBRT. Então, você tem que ponderar, faz todo sentido fazer, mas não tem ainda uma evidência robusta de que isso traz uma mudança de sobrevida para o paciente. Bacana, Ricardinho. Tem uma próxima pergunta que seria sequencial a essa, que nos pacientes que já têm aí frente a um estadio 1 e 2, são doenças iniciais, e que esse paciente não é candidato à cirurgia por questões clínicas. Nesse paciente, a avaliação mediastinal faria diferença? Porque aí eu já posso estar frente a um paciente estadio 2 e que eu teria somatório de tratamento para ele, mesmo não cirúrgico. Vale a pena a mediastina nesse caso? Paula, você quer comentar? Tem muitas formas de interpretar isso. Eu acho que a resposta do Ricardo, ela é bastante coerente no sentido de que ela está embaseada nos guidelines. Os guidelines dizem que se o paciente vai para a cirurgia, o estadiamento mediastinal invasivo pode mudar o desfecho desse paciente.
Não tem nenhum guideline que diga que se o paciente vai para SBRT, ele precisa do estadiamento invasivo do mediastino. O que está acontecendo é que esses pacientes estão vivendo e, às vezes, a doença está recorrendo e a gente está voltando atrás no tempo para tentar entender, será que eu não deveria ter feito alguma coisa? Será que esse paciente não deveria ter o tratamento local SBRT e fazer adjuvância, como a gente faz com a cirurgia e adjuvância? Assim, todas essas perguntas estão vindo. Mas o que eu queria lançar aí para vocês, fiquem atentos a uma sequência de estudos que estão saindo aí, que é o MERMAID. O MERMAID 1 e o MERMAID 2 e 3, que estão em andamento. Inclusive, o protocolo foi apresentado agora no Mundial. O MERMAID, ele traz uma endpoint interessante, que é Minimal Residual Disease, MRD. Sanguíneo, né? E traz também o Tumor DNA tumoral. Então, assim, por que não, no paciente que vai para SBRT, você avaliar doença residual, né, ou avaliar DNA tumoral, e não necessariamente entrar no mediastino desses pacientes? Então, acho que muita coisa está vindo por aí e muita coisa está chegando rápido. As coisas estão andando muito rápidas, gente. Olha, o Pacific já tem 5 anos. A gente já tem 5 anos de sobrevida dos pacientes que foram para o primeiro estudo com imunoterapia, que mudou todo o manejo, toda a forma de ver esses pacientes. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, vocês têm que continuar, a gente tem que continuar organizando esses eventos, e é isso que vai melhorar, no final das contas, o tratamento dos nossos pacientes. Bacana. E colocando aqui um ponto que a gente chegou até, assim, a gente fez a avaliação mediastinal por imagem, a gente foi para minimamente invasiva, que era o EBUS, a gente passou pelo VANLA, nós falamos na cadeia 5 e 6, avaliação mediastinal por toracoscopia, e ainda sobra uma parte dos linfonodos, que são os linfonodos da N1, né? Os linfonodos hilares, intrapulmonares, que eles, cada vez mais importância do ponto de vista oncológico, já que hoje a gente tem vários estudos mostrando a adjuvância nesses pacientes de estadio 2, que o ponto-chave nesse estadio 2 são os N1, né? E são linfonodos que a gente só consegue, assim, algumas vezes pelo EBUS a gente consegue acessar esses linfonodos, né? Mas a boa parte das vezes ele vai estar na peça cirúrgica. E como é que é a rotina no serviço de vocês dessa avaliação da peça cirúrgica? Ela não é feita, considera-se um bloco lá e foice, ou vocês fazem na mesa cirúrgica a dissecção da peça para isolar esses linfonodos, ou vocês deixam isso nas mãos do serviço de patologia e como esse serviço costuma conduzir? Como é que funciona isso contigo lá, Ricardo? Essa resposta aí é fácil, entendeu? Eu confesso que até há um tempo atrás eu entendia que o papel de fazer essa dissecção dos linfonodos na peça era importante, mas isso era uma função do patologista. E eu mudei isso, né? Eu mudei baseado em 2 fatores. O primeiro deles é que hoje a qualidade da cirurgia oncológica está caminhando para número de linfonodos ressecados e número de cadeias ressecadas. Então, eu preciso, como cirurgião, garantir que aquele laudo de anatomia patológica que vai vir, que vai viajar para o oncologista, médico assistente, tenha esse critério de qualidade. Então, para alcançar isso, eu venho até copiando uma coisa que eu vi a Paula há um tempo já ensinando como fazer a dissecção dos linfonodos na peça cirúrgica depois da cirurgia, ou seja, o paciente já está lá acordando da anestesia, você toma um tempo ali no back table para fazer essa dissecção. Então, hoje, no meu dia a dia, eu faço essa ressecção das cadeias 12, 13, 14, tudo que tiver ali pela frente, e eu mando separado, em pote separado, ou seja, já facilita a vida do patologista, favorecendo ao meu resultado oncológico. Certo. Eu ainda vou somar cara. Eu também tenho feito isso, principalmente no último, vamos lá, 1 ano e meio, 2 anos para cá, quando eu conversei isso com o meu patologista, né, com o Guaxupé, que todo mundo aqui conhece ele bem, sabe como ele gosta de bater papo, inclusive amanhã ele vai estar presente, não, aliás, quinta ele vai estar presente aqui no evento também. Mas eu falei, pô, Guaxupé, por que você não disseca os linfonodos intrapulmonares lá na peça? Aí ele falou, vou te mostrar por quê. Aí ele me levou na peça.
Ele falou, Léo, eu recebo a peça aqui depois dela estar fixada. Acha que tá tudo cinza, você não vê nada. É igual o paciente achar que o linfonodo vai estar brilhando na cirurgia, igual no PET. Na hora que a peça vai para o patologista, é difícil, entendeu? Para a gente ali está muito mais simples. O linfonodo ainda está pretinho, olha que maravilha. Então, assim, eu acho que até numa questão de grupo, eu achei que ficou mais simples eu mesmo fazer isso. Por exemplo, eu opero muito com o André, enquanto ele está ali fechando a pele, eu estou ali dissecando os linfonodos, depois a gente vai fazer papel, beleza. Então, acho que é a opção de cada um. Como é que vocês costumam fazer isso, Fred, Paula? Olha, na verdade, o que aconteceu com a gente é que o laudo melhorou demais da patologia. Hoje eu recebo o laudo com os números de linfonodo e tudo, mas, assim, faz todo sentido. Eu nunca pensei nisso, cara, de dissecar. Eu acho que a gente está conversando pouco. Pois é. A gente trabalha muito e conversa pouco, né, Fred? Eu acho que, assim, a partir de amanhã eu vou começar a fazer também. Vai ser bacana, cara. Cirurgia depois, né? Vai ser legal. Pois é, cara. É melhor do que fazer papel, porra. Nunca nem passou pela minha cabeça de secar. Bacana, bacana. Paula, o que você tem a falar a respeito disso? É muito legal isso tudo, né? Eu me lembro em 2014 eu comecei a fazer isso, né? Os patologistas ficaram pé da vida comigo. Você tá mexendo na peça. Eu digo, bom, tudo bem, eu paro de mexer na peça, mas vocês... Lá no Instituto, o laudo vinha gânglio peribrônquico. O Instituto fazendo isso, gânglio peribrônquico. Onde está escrito isso, gânglio peribrônquico? Me mostra aí no mapa, né, do Yalski, que estação é essa, companheiro? Eu disse, não, essa foi uma briga grande que eu comprei no Instituto, essa foi grande, mas tem brigas que valem a pena serem compradas, e essa definitivamente foi uma. Os patologistas todos mudaram, o laudo do Instituto mudou, foi uma coisa assim, uma revolução realmente, que começou doída, mas acabou com um sorriso para todo mundo, e a média agora da peça cirúrgica, estou falando, é em torno de 10 gânglios que vem do lobo. Isso quer dizer que é muito raro hoje no Instituto você ter uma patologia final com menos de 10 gânglios colhidos. Ontem, eu estava no primeiro tumor board que eu participei no Brigham. Lobectomia média, 4 gânglios. Eu disse, porra, meu Deus, já vivi isso. Eu digo, não, de novo, não vou aguentar. Hoje eu mostrei o meu vídeo pro cirurgião-chefe aqui. Ele, vamos conversar amanhã com a patologia. Muito bom. Nossa, maravilha, maravilha. Gente, uma questão de respeito, acho que ficou uma pergunta no chat, eu não sei se você mesmo pode responder. Nossa, verdade, está aqui, né? Desculpa, nos casos de neoadjuvância, é sempre necessário um reestadiamento invasivo ou se seria suficiente o estadiamento por imagem, por exemplo, num PET mostrando regressão? Bom, eu vou dizer como que o nosso grupo costuma fazer e baseado em quê? Então, a gente faz o estadiamento mediastinal invasivo com a videomediastinoscopia no primeiro momento. A gente considera que o primeiro momento, você saber quem é o paciente, quantas cadeias ele tem, comprometidas ou não, antes de planejar a neoadjuvância ou tudo mais, é o ponto mais importante. Então, eu começo no VANLA nesse momento. E, baseado até no NCCN, a gente faz o reestadiamento por imagem. Uma vez não havendo progressão, a gente vai com esse paciente para o tratamento cirúrgico. E agora, recente, a gente tem lá no MADRE, no nosso grupo de oncologia, o trabalho da neoadjuvância com imunoterapia, né? E todo o fluxo do trabalho, ele coloca lá como regra que a avaliação invasiva do mediastinoscopia ela deve ser feita em um dos momentos, ou no inicial, ou antes da cirurgia, que é uma opção do serviço. Então, a gente não mudou a nossa conduta, a gente continua fazendo dessa forma e seguindo por imagem. Sei que tem as condutas diferentes, mas eu acho que a gente tem que saber embasar a conduta que a gente utiliza, né? E sei que Paula faz diferente, se quiser comentar.
Léo, eu fazia diferente. Agora, minha vida toda vai mudar. Eu estou louca para ver o que vai acontecer. Veremos agora, né? Mas o importante, eu acho que você respondeu super bem a questão. Tem que decidir em grupo. Agora eu estou num grupo novo, eu vou ter que seguir o que está feito. Muito bacana. Ou tem que brigar muito. Né? Por esse ponto, não. Até aí não, né? Deixa para o resto, né? Gente, até assim, em cima do que eu comentei lá no início desse evento, e que a gente espera que seja nos próximos, nós chegamos no horário, eu passei agora aqui 5 minutos, mas eu acho que foi válido, mas a ideia aqui é a gente terminar no momento programado. A ideia aqui também era ter mais discussão do que apresentação, então acho que a gente conseguiu cumprir esse objetivo. E a vocês todos que estão nos acompanhando agora, nós temos mais 2 dias de evento, começa amanhã às 7 da noite, quinta-feira às 7 da noite também. Vocês podem acessar o programa, que vai ser bastante interessante, vai ser tudo baseado nessa mesma conduta de pouca demonstração de teoria e muito debate, e seguindo os horários. Então, vejo a todos vocês, espero que possam estar presentes nos próximos 2 dias do evento. E aqui, com vocês 3 aqui na mesa, eu queria agradecer, assim, muito, primeiramente, o aceite do convite de imediato, depois que a gente ia ver se podia ou se não podia, mas isso foi fantástico. São pessoas que eu dou um valor muito grande, tanto na minha formação, quanto na minha vivência de cirurgião, todos vocês, sem a menor dúvida, e é um prazer muito grande poder estar debatendo aqui na presença de vocês. Muito obrigado. Valeu demais. Valeu, turma.